cantar, que é algo assim que, conversando com alguns amigos aqui, eu tenho descoberto que, assim como eu, muitos já receberam essa capacitação e não praticam por vergonha. Até a oração em línguas, muitos não recebem porque tem vergonha, já ouvi muitos relatos sobre isso, de abrir a boca, ela até sente aquele impulso, mas fica com vergonha de como vai ser, se não vai conseguir controlar, se vai passar vergonha e tal, o que as pessoas vão pensar. O cantar, eu acho que é mais ainda difícil nessa questão da vergonha. Eu, por exemplo, eu fiquei muito tempo, eu recebi há alguns anos essa capacitação de cantar em outras línguas, mas eu tinha muita vergonha, porque eu não sou música, não sei cantar, quando eu abro a boca eu canto tudo errado, não tenho afinação, e aí eu pensava que tinha alguma coisa a ver com louvor, e não tem. Estudando um pouco mais, como eu falei das minhas curiosidades, eu descobri que é algo totalmente espiritual e inspirado pelo Espírito Santo. Se você já pratica, talvez você já teve esse desejo, esse impulso de cantar no Espírito. É algo muito belo, é algo muito profundo, é uma adoração genuína que nem nós, nem os homens conhecem. É algo muito sensacional. Então ele é similar à oração em línguas, é um canal seu e Deus, né? Ninguém entende. Porém, ele vai te edificar. E eu digo mais, diferente da oração em línguas, ele vai gerar em você um espírito de adoração genuína, como Jesus disse à mulher samaritana, que Deus ele está procurando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Eu acredito que quando Jesus disse isso, ele se referia a esse tipo de cântico, não de canções decoradas por nós, que nós aprendemos com os músicos, que são bênção também, mas é um canal de adoração diferenciado. É uma canção que emana do seu espírito e toca o trono de Deus. É uma canção sobrenatural de palavras que nós não conhecemos. É um cântico novo. Então, se você não pratica ainda, eu quero te encorajar. Cante no Espírito. É uma das formas de exercitar o falar em línguas. E é algo surreal, que te tira desse mundo e você flutua no Espírito para adorar ao Pai em Espírito e em verdade. Isso está lá em 1 Coríntios 14, né, como nós estamos meditando, no verso 15 e 16. Então, que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. E aí o apóstolo diz, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graça, visto que não se sabe o que você está dizendo? Então, 1 Coríntios 14, verso 15 e 16, Paulo ele vai deixar claro outro tipo do falar em línguas, que é o cântico no espírito. Fica claro que ninguém entende essa canção. Essa canção é totalmente espiritual. Ela é diferenciada das canções. Ela tem ritmo. É algo assim muito lindo, gente. É inacreditável. Você está cantando uma música que você não entende, mas o seu espírito lá dentro ele está sacudindo. É uma oração que te conecta a Deus. É profundo, é tremendo. Faça isso, você que ainda não tem não foi ainda capacitado, ou talvez você já foi e você não usa. Faça isso, cante no Espírito. E por último, eu quero falar do dom. O dom de variedade de línguas, ele está lá em 1 Coríntios 12, como eu citei no começo. E, diferente da oração e do cântico no Espírito, que é para todos, o dom não é para todos. Eu gostaria até de abrir um parênteses. Tanto oração, cântico no Espírito, dom de variedade de línguas, interpretação de línguas e tudo mais referente ao falar em línguas, o para todos que a gente diz, são todos que já aceitaram o Senhor Jesus e que já receberam o Espírito Santo. Tá? Então não é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, as pessoas que não aceitaram Jesus não podem receber. Só as pessoas que já têm uma vida com Cristo, que já o aceitaram. Tá? Então quando eu falar para todos, fica claro isso, que é para quem já tem o Espírito Santo, para quem já tem uma vida com Cristo. Então, o dom, variedade de línguas, ele tem funções diferentes. Está lá em 1 Coríntios 12, no verso 10. Há outro poder para operar maravilhas, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos e há outro variedade de línguas.
Então, o que é a variedade de línguas? É um dom. Você vai edificar outras pessoas se você se mover nesse dom. Então, eu tirei aqui alguns pontos para que fique facilitado aí o entendimento. É para alguns. Como eu disse, não é a igreja toda que vai receber, não está disponível para todos. É para alguns. Alguns vão se mover no dom de variedade de línguas. Pode ser feito individualmente e coletivamente. Eu não vou entrar muito quando acontece isso, porque aí demoraria muito, o vídeo ficaria longo. Se for coletivamente, sempre haverá um intérprete. Ou não, de repente você está numa oração com os irmãos e ali tranquilo, você pode orar em um tom mais alto, né, em público, mas com irmãos que já conhecem o Evangelho, já conhecem os dons. Mas sempre tem um propósito. Os dons são ativados em alguém sempre com um propósito e para edificação de outras pessoas. Então, eu já observei nas minhas experiências e estudos que uma pessoa que tem dom de variedade de línguas, Deus usa essa pessoa com profecias dentro da linguagem que nós não conhecemos. Profecias, intercessão. Deus, quando eu tenho esse dom, e Deus me usa muito intercedendo por outras nações, outros povos. Então eu percebo que eu começo a orar no idioma. Muitas vezes eu percebo que é da África, regiões da África. Eu não sei o que é aquilo, porque não tem intérprete, Deus às vezes não me dá interpretação. Mas eu sinto o Espírito Santo me condicionando a uma nação. E aí eu começo a orar, interceder, eu entendo que o Espírito está usando os meus lábios para interceder por alguém que eu não conheço. Vou contar uma experiência. A primeira vez que eu recebi o dom de variedade de línguas, o Senhor tem um ministério... me chamou para o Ministério de Oração, então o Senhor me move muito nessa área. Então a primeira vez que eu recebi o dom de variedade de línguas, eu percebi que eu estava orando em um outro idioma e era uma oração intercessória, né? O nosso pastor, ele pediu para que nós começássemos a interceder por uma nação, que eu não lembro agora, na região ali da Palestina, não sei se os sírios, eu não me lembro. E nós começamos a orar, e aí veio o dom de variedade de línguas, minha voz mudou, eu entendi que era um idioma. E junto com o dom de variedade de línguas, eu estava orando em um idioma mesmo. O dom de variedade de línguas são idiomas reais. Então, são idiomas, são línguas, né? De repente, um japonês, um inglês, que você não conhece. E aí eu comecei a interceder e junto com esse dom veio uma visão. Eu vi uma mulher... ela tinha uma burca, então eu creio que é dessa região mesmo, e eu comecei a interceder por essa mulher, e o idioma eu não conhecia, eu não sabia o que eu estava orando, mas eu sentia aquilo muito forte, e de repente a oração mudou e eu estava orando por um menino. Eu vi aquele menino, ele estava com medo, com uma camiseta vermelha, um short azul, muito sujo de terra, e eu orava por ele já em outro idioma, e foi algo assim muito lindo, e eu vi o Espírito me tirando, tudo em espírito, claro, eu não vi isso fisicamente, na mente, um pensamento bem forte, e aí eu vi assim como se o Espírito estivesse me puxando do continente mesmo, eu vi o mar e tal. Apesar de ser algo assim bem sobrenatural, é muito simples, gente. Eu estava orando, eu não vi nada fisicamente, foi algo na minha mente, um pensamento muito forte que não veio porque eu quis pensar naquilo, não, veio totalmente involuntário na minha mente essa visão. Então os dons, eles são muito simples. Não é algo, um anjo desceu, pegou fogo e tal. Não, não é isso. Geralmente é na nossa mente, a gente fecha os olhos e o Espírito fala com a gente. Mas esse é assunto para outro vídeo. Então, esse é o dom de variedade de línguas, são idiomas mesmo. E pode ser interpretado, diferente da oração em línguas. O dom pode ser interpretado por outra pessoa que tem o dom de interpretação, ou você mesmo. O Senhor pode derramar sobre você o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas, que aí eu ressalto, são idiomas que você não estudou, que você não conhece, que você não sabe a tradução, mas que eles foram derramados pelo Espírito com um propósito. Então, o meu propósito hoje, nesse momento da minha vida, é muito a intercessão. O Senhor sempre, Ele me usa para interceder por nações e os idiomas Ele traz para que eu ore, porque eu não sei exatamente o que aquele povo, aquela pessoa, aquela nação precisa, mas o Espírito sabe. E aí eu queria só dar uma pincelada também a cânticos para quem tem variedade de línguas. Deus já me usou dessa forma, cantando um louvor em uma língua que eu imagino que é africana, e eu comecei a cantar, e eu sabia que tinha uma letra, e aí eu pedi, falei, Senhor, me dá a interpretação dessa música, desse cântico. É muito lindo,
eu sabia que não era o cântico da linguagem do canal, né, que a gente falou no começo, o cântico que é só nós e Deus para edificação pessoal, era um idioma. Então, quando é o idioma, é o dom de variedade de línguas em ação. E eu sabia que tinha uma interpretação, pode ser interpretado. E aí o Senhor me deu, né? Eu nunca tinha tido interpretação, nunca mesmo, mas eu pedi, o Espírito Santo deu, e aí eu sozinha ali, eu e Deus no meu carro, cantando aquela música sobrenatural da variedade de línguas, e o Senhor me deu a interpretação, né? Eu não lembro assim todos os detalhes, mas era um cântico que falava sobre a igreja, que nós somos vitoriosos e tal, e era um louvor que eu senti que o Espírito me direcionou para a guerra mesmo, contra o inimigo, foi muito lindo. Então, nós aqui no Brasil não vemos muito, infelizmente, mas eu creio que nós vamos começar a nos mover muito nos dons, a igreja brasileira, mas é muito comum em missões. Tem vários exemplos, agora não dá tempo de citar, mas é muito comum em missões, no campo evangelístico, enfim, em outros países, né, as pessoas que vão a países desconhecidos e tal, é mais comum o dom de variedade de línguas e de interpretação de línguas. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de dizer como receber. Então, como receber? Nós já dissemos que quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito, então você já está apto para receber o batismo no Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Mas primeiro, como eu falei, algumas pessoas querem, outras não, algumas acreditam, outras não, não tem problema. Mas primeiro, para você receber, se você quer, deseje de todo o seu coração a oração em línguas, e não porque é o dom. Talvez Deus não vai te dar o dom porque não é o seu propósito, não está alinhado com o propósito, mas peça, né? Paulo diz que a gente tem que buscar. Mas a oração em línguas e o cântico em línguas, que é a linguagem que ninguém entende, é pessoal, nós e Deus, é para todos. Então, deseje. Segundo, não tenha vergonha, né? De repente, se você ainda não recebeu, faça no seu quarto, comece a buscar só você e Deus. O Espírito dá, ele tem prazer em dar essa oração sobrenatural, esse cântico sobrenatural. Então, primeiro, deseje. Segundo, não tenha vergonha. Terceiro, busque. Comece a orar incessantemente. Senhor, me enche com o teu Espírito até que haja evidência que a oração em línguas eu quero, abra a boca. E por último, quarto, adore, né? Eu e alguns colegas compartilhando essas experiências, nós observamos que todos nós recebemos a oração em línguas adorando ao Senhor, reconhecendo que nós somos falhos, pecadores e indignos, mas que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é o nosso conselheiro, nosso amigo, adorando a Ele, não com músicas ensaiadas, mas uma adoração espontânea, dizendo quem Ele é, adorando, em salmos, né, os salmistas, eles vão nos ensinar como é uma adoração, né, profunda, genuína, e ali você pode ir pegando uma palavra de um salmo, uma frase do outro, e ali você monta a sua própria adoração espontânea ao Senhor. Então deseje, não tenha vergonha, busque e adore aquele que te salvou, aquele que te remiu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Espírito de Deus, Deus Pai. Eu gostaria de falar 3 conselhos para a gente encerrar. Nós devemos orar continuamente no Espírito, a linguagem, o canal entre nós e Deus que está disponível para todos. Paulo em Efésios 6,18 vai dizer: orem continuamente no Espírito. Judas, no capítulo 1, verso 20, ele diz: orem no Espírito. E ele vai falar da edificação que traz a oração no Espírito. Então ore muito, como o apóstolo Paulo deu graças, porque ele ora mais que toda a igreja ali de Coríntios. Então ele dá graças, ore muito, ore no seu carro. Eu oro muito na academia, quando eu tô ali correndo na esteira, agora com a máscara, né? Por conta da pandemia, eu tô orando baixinho, ninguém tá ouvindo, mas o meu espírito está sendo edificado. O pastor Luciano Subirá, ele fala que ora muito em voos, baixinho também, ele, Deus, mas está sendo edificado. Então ore em todo o tempo, ore no Espírito e flua em níveis mais profundos. Segundo, no verso 39 de 1 Coríntios 14, Paulo diz: não proíbam. Então, de repente, você não acredita, não proíba outra pessoa, estimule, vem do Senhor, está em atividade sim, muitos irmãos rompem sim nesses dons de variedade de línguas e na oração em línguas. Então, não proíbam, mas estimule. No verso 40 de 1 Coríntios 14, Paulo diz: façam com ordem. Então não faça em qualquer lugar, junto a pessoas que não conhecem o Senhor ainda.
tenha ordem, tenha decência, fale com você e Deus, ou de repente numa reunião de poucos irmãos que já conhecem a palavra, mas façamos com ordem e decência, mas façamos, pois nós cresceremos como igreja, nós seremos edificados e nós romperemos em novos níveis. Eu queria deixar 2 indicações de livros. O primeiro é o Kenneth Hagin, difícil esse nome, não consigo falar direito, mas depois a gente vai deixar aqui na descrição. Ele fala dos dons do Espírito, mas enfatiza bastante falar em línguas. E o livro, o outro que eu não trouxe, mas é do pastor Luciano Subirá, o Falar em Línguas, tá? Super acessível, aí na internet você consegue facilmente. E eles vão dar mais detalhes sobre essas diferenças do falar em línguas. E vídeos, que é muito mais fácil para você conseguir. Aí no YouTube tem o canal Jesuscop, com Douglas Gonçalves, e do Luciano Subirá. Tem o canal Luciano Subirá e orvalho.com. Eles falam bastante dos dons espirituais e do falar em línguas. Então fica as minhas indicações. Orem sem cessar no Espírito e busquem o dom de variedade de línguas para a edificação de todos com interpretação. Deus abençoe.